É como se as condições adversas, externas, empurrassem o indivíduo e ele não tivesse outra porta de escape, senão a loucura. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui é o Denis Caetano e hoje eu tô com a presença ilustre da Maria Takemoto. Tudo bem, Maria? E aí, gente, tudo bem? Bom, esse quadro foi feito para que nós possamos compartilhar histórias de pessoas que merecem mais do que tiveram na mídia, né? Que fizeram coisas extraordinárias, como a... Nise da Silveira, grande psiquiatra. Quem é Takemoto? Por favor, diga-nos um pouco de quem foi essa pessoa e o que ela fez, por que ela deveria ter mais reconhecimento. Isso aí, então, a Nise, ela foi uma alagoana muito simpática, muito legal, muito empoderada. Ela cursou medicina, né, numa sala de 157 homens, ela era a única mulher, e ela cursou medicina. Formada, sempre se interessou, depois de formada, sempre se interessou por essa área mais da saúde mental. E aí ela se casou e acabou mudando para morar em alguns desses institutos psiquiátricos, para cuidar dos pacientes e tal. Sim, vou dar essa introdução, né, sobre a história da Ela formou uma sala com quantos homens? 157 anos, a única mulher cursando medicina. Quando que foi isso? Você tem aí? Se eu não me engano, 1931, na Faculdade da Bahia. Meu Deus, faz muito tempo, cara. Realmente para ela entrar e se formar, já isso por si só já é um grande Isso feito, já é um imagino, né? negócio bem complicado, né? Então, ela se formou em 1931 na Faculdade de Medicina da Bahia. E aí, o que acontece? Depois de formada, como já tinha falado, ela se interessou bastante por essa questão da área de saúde mental, né? E depois que se casou, ela foi morar em alguns desses institutos de psiquiatria. O problema é que, né, veio a Grande Era Vargas, com ela, uma ditadura que não foi muito legal. Em uma desses institutos em que a Anise estava morando, estava trabalhando também, ela simpatizava com o comunismo, né? E uma das enfermeiras de lá acabou descobrindo que ela, né, vendo assim, coreando as coisas dela, não sei, um livro que ela tinha sobre o comunismo, né? Um livro que contava essa história toda de Karl Marx, todas essas coisas que a gente já conhece. Em pleno período da ditadura. Exatamente, em pleno período da ditadura. Imagine o perigo que essa mulher não estava correndo, né? E aí, essa enfermeira que viu esse livro da Nise, né, denunciou a Nise para a polícia. A polícia bateu lá na porta da Nise e prendeu ela. E ela ficou presa por 18 meses. Então, assim, bem complicado. Foi uma situação bem complicada para a vida dela, que tirou o título dela de médica. Essa prisão, né? Esse tempo que ela passou, 18 meses na prisão, tirou o título dela de medicina e rebaixou ela ao nível de apenas cuidados como enfermaria e essas coisas. Enfim, e aí depois disso, depois que a Nise saiu da prisão, o que aconteceu? Ela foi trabalhar, né, como enfermeira, porque ela não podia mais exercer a profissão dela. Olha que complicado, você pensa, a pessoa lutou tanto, né, uma sala de 157 homens, a única mulher, para se formar em medicina, e quando se forma, anos depois acontece um negócio desse. Ser presa porque ela tinha um livro, cara. Por causa de um livro, pra você ter. Nossa, nem consigo imaginar o quanto que essa mulher não deve ter caído o chão dela, né? Depois de tanta luta, ela ter perdido tudo assim, de uma hora pra outra. Pra uma fofoqueira. E aí, depois que a Anise saiu da prisão, né? Depois desse tempo na prisão dela, ela foi trabalhar como enfermeira nesse hospital. Só fazer um parênteses, a gente brincou aqui, né, da fofoqueira, mas a gente tava falando em off que também não dá pra julgar a pessoa que denunciou, porque a Era Vargas fez uma lavagem cerebral, né, nas pessoas, tipo. Imagino que a pessoa que denunciou também estava com muito medo de alguém descobrir alguma coisa do tipo, né? Isso que eu comentei com você, acho que foi eu, né? Comentei com você nos bastidores, assim, que a gente conversando sobre a história, que a gente nem pode colocar, coitada, a culpa inteira na fofoqueira. Porque foi um controle, uma manipulação de mídia tão bem feita que Vargas fez,
que, sinceramente, hoje em dia eu julgo as pessoas que insistem com essa ideia retrógrada. Mas antigamente é uma coisa muito complicada, porque. E o pior ainda é porque as pessoas não tinham informação como a gente tem hoje, né? Então, o negócio era bem mais complicado. As pessoas não acreditavam, e umas acreditavam e não sabiam o que acontecia, né? Nesses centros de torturas, nessas prisões. Enfim, pautas demais para conversar sobre isso. Pois é, e aí, quando ela voltou como enfermeira, né, para trabalhar nesse hospital, olha, presta atenção, apenas 18 meses depois, o quê? Um ano e 1 ano e meio. um ano e meio, né? Um ano e 6 meses. Quando ela voltou, ela descobriu que vários tipos de métodos para cura, né, entre aspas, assim, das pessoas esquizofrênicas tinham sido criados em apenas esse curto período de tempo, né? E métodos assim que ela não tinha contato antes dela ser presa. Métodos como o eletrochoque, a ingestão demasiada de drogas para a pessoa ficar real fora de si, entendeu? Uma coisa assim desumana, sabe? Complicado demais. E além de vários outros, assim, são incitáveis as formas que as pessoas eram tratadas. E aí ela se indignou com isso, naturalmente, né? Ela falou: o que está acontecendo aqui? Eu saí apenas esse tempo aqui, fiquei reclusa. E da onde surgiram esses métodos e que coisas horríveis eles estão fazendo, né? Ela de primeira já foi contra. E você vê também a pessoa como ela foi cética e inteligente, né? Assim, ela não se deixou levar por todos aqueles médicos que diziam que esse era melhor, esse era melhor. Ela viu que tinha alguma coisa errada e se recusou a continuar com essa coisa errada. Tanto que em um documentário que eu estava assistindo sobre justamente a história da Nise, eles disseram que a primeira vez que ela se recusou a fazer isso foi que chegou um paciente, ela tinha acabado de se instalar, né, como ela ia trabalhar como enfermeira, chegou um paciente, ele foi amarrado lá, e aí o médico que estava guiando a sessão disse assim: aperta o botão, que ela estava ali para fazer isso, basicamente. Quando ela apertou, o cara, né, o médico deu eletrochoque e o paciente entrou em convulsão, um estado assim que ela nunca tinha visto, sabe? E aí o médico soltou o paciente, foi levado por outros enfermeiros para fora da sala e veio outro. Nesse outro que o médico amarrou, iria fazer a mesma coisa com ele, ele falou assim: aperta o botão, Nise. E ela falou assim: eu não vou apertar o botão. Porque ela viu o que tinha acontecido, né? O estado que o outro paciente anterior tinha ficado. E quando ela falou assim: não vou apertar esse botão, ela já falou assim: quando eu disse. Uma fala dela, ela disse: quando eu disse não vou apertar o botão, foi quando começou a revolta, assim. Começou essa reviravolta na vida dela, né? Todas as coisas que ela teve que passar para ir contra esse sistema de médicos que achavam que esses tratamentos eram os melhores. Tá, e aí quais foram as consequências dela não apertar o botão? Que eu imagino eu que como os médicos acreditavam que era a melhor coisa a se fazer, acho que ninguém ficou muito feliz com isso, né? E você pega o histórico dela também, né? Médica, mulher, única mulher de 150, numa sala de 157 homens formados em medicina. Quem você acha que eles vão dar razão, né? Você acha que ela vai realmente ser ouvida? Uma pessoa que foi presa com um livro comunista numa época da ditadura. Então, assim, que credibilidade que ela já tinha para ir contra o que Aham. várias pessoas diziam que era o certo. Coitada da Nise. Foi muito corajosa, viu? Acho que é por isso que a gente tá falando aqui sobre isso, sobre essas histórias que têm que ser reconhecidas. Porque ela foi uma mulher extremamente corajosa, sabe? Lutou demais pelo que ela acreditava. É um negócio bem louvável. Ela realmente lutou pelo que ela acreditava, né? Porque ela poderia simplesmente ficar quieta fazendo o trabalho dela, né? Um trabalho que ela não acreditava. E eu acho que é exatamente esse tipo de pessoas que hoje em dia tem que ser louvável, sabe? Lutar pelo que acredita, lutar pelo que acha certo. Enfim, a Nise foi um exemplo enorme disso. Aconteceu que depois, como você falou, né, as consequências dela não apertar esse botão, ela foi direcionada a um lugar chamado ala da terapia ocupacional,
que, de acordo com os médicos, esse pessoal que era mais formado na saúde na época, era o tipo o último nível, assim, de você estar, né? Formado em saúde e tal, tem um diploma, um curso superior, mas você foi pra terapia ocupacional, você tá no último nível de hierarquia da sociedade, sabe? Num lugar assim que ninguém No queria nível ir. mais baixo? Um nível mais baixo, assim, para trabalhar com um negócio bem chato, bem desqualificado, sabe? E aí, Uhum. o que aconteceu? Ela foi pra esse lugar. Foi, ela não tinha o que fazer, né? Coitada. Não tinha o que fazer, ela tinha só que obedecer mesmo. E aí, quando ela chegou nesse lugar de terapia ocupacional, a terapia ocupacional, eu não tenho muito capital para falar, mas basicamente é influenciar os doentes, né, daquele hospital a, a fazer cuidados de casa, sabe? Tipo, cozinhar, limpar, sabe? Nada Uhum. muito revolucionário, nada muito científico, nada muito. Apenas que eles pudessem viver ali normais para não entrar num transe muito grande e ficar o tempo inteiro em camas e em quartos, né? Um lugar de convivência. E aí, a Nice, ela percebeu que tinha coisas muito erradas ali. E eu acho que o sentimento que ela teve foi que se ela pudesse fazer revolução, em qualquer lugar que ela tivesse, ela iria fazer essa revolução. Que foi justamente o que aconteceu. Ela estava no último nível, assim, de trabalho lá, né? Mas ela falou: se é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu vou fazer a revolução, a minha revolução, né? É aqui que eu vou lutar pelo que acredito. E lá ela percebeu que tinha uma coisa muito errada, porque esses pacientes, eles não estavam sendo incentivados da forma como deviam, sabe? Não era fazendo o que eles estavam fazendo lá, esses trabalhos ocupacionais não eram efetivos para o tratamento desses pacientes, né? E aí ela conversou com outro médico, que era um parceiro lá, e esse médico concordou em tentar ajudar ela a comprar materiais artísticos, tipo pincéis, quadros, né, telas, folhas, argila para fazer escultura, tudo isso, todo artefato de para fazer arte, né? E aí ela começou a incentivar esses pacientes a fazer arte, a brincar com a imaginação, a expressar o que eles estavam sentindo. E é aí que a gente entra justamente na revolução que a Nise criou, porque depois que ela fez isso e que foi comprovado cientificamente que esse tipo de tratamento artístico com esses pacientes esquizofrênicos, eles foram muito mais efetivos do que esses que eles estavam tendo antes. E hoje em dia o mundo inteiro, em hospitais psiquiátricos ou em estudos, em pesquisas, em livros, pessoas renomadíssimas trabalham com esses métodos, né, de arte, de expressão, de cultura, umas coisas bem, bem interessantes mesmo. Enquanto a Anise ela ensinava e ela incentivava esse lado dos pacientes, ela também monitorava, então ela estava fazendo um trabalho em volta disso. Sim, exatamente, exatamente. Ela estava monitorando esses pacientes o tempo inteiro, como se fosse uma, entre aspas, professora, que estava ali o tempo todo, ó, faz assim, olha aqui esse pincel, que legal, vai, bota essa imaginação, faz um sol, alguma coisa assim. E ela estava o tempo todo ali, monitorando, vendo como ele estava, o que estava acontecendo. E conforme ela foi recebendo os resultados desses experimentos que ela fez, né, com a arte, né, de incentivar a arte nesses pacientes, ela foi sendo reconhecida. Infelizmente, não tanto como devia, né? Mas acho que a maioria das pessoas que entendem um pouco sobre psicologia que conhece o grande Carl Jung, né? O Uhum. pai da psicologia analítica. E ele reconheceu esse método da Nise naquela época ainda como uma coisa revolucionária, como uma coisa incrível. Eu achei muito legal falar as coisas assim. Caramba, o próprio Carl Jung reconheceu o método da Anise. Exatamente, cara. O próprio Carl Jung. Muito legal isso, né? Você vê um nome renomadíssimo que foi, entre aspas, considerado por Freud que, meu Deus do céu, Freud é Freud, né? Considerado o herdeiro das teorias de Freud, é um negócio muito importante, cara. Muito legal, você imagina? Inclusive, tem uma coisa também muito legal sobre essa história da Nise, que foram curiosidades que eu fui adquirindo depois que eu fui começando a estudar sobre isso. Acho que todo mundo conhece o grande escritor brasileiro Graciliano Ramos, ícone da literatura brasileira, e também um dos ícones dos livros dele, um dos mais importantes, que é Memórias do Cárcere, que ele escreve quando ele estava preso, né, no período da ditadura.
um livro, entre aspas aqui, né, abrindo aspas, ele é um livro bem forte. E é um livro que conta tudo o que ele passava nos métodos de tortura da ditadura. Ele cita a Anísio nesse livro. É muito legal. Grande Graciliano Ramos. Eu até separei aqui a parte que ele fala assim, abre aspas, lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos seus queridos loucos. Sabia-se, culta e boa. Fecha aspas. Ele se compadecendo, né, pela dor da Anise naquela época ali, naquela estado que ela estava presa, sem poder, infelizmente, exercer a profissão que ela tanto estudou, tanto lutou para ter. Na hora, cara. Então a Nisa realmente precisava ter mais reconhecimento e ela teve reconhecimento de pessoas renomadas, né? Exatamente, é como a gente tá citando, assim, essa questão do Carl Jung, né? Meu Deus, Carl Jung é um cara conhecido mundialmente, um dos feras da saúde psicológica, das teorias psicológicas, e reconheceu a Anísio da Silveira, pessoa muito importante nesse tratamento da saúde mental. Muito legal, cara. E aí a Nise, ela ficou muito surpresa, porque o resultado que ela estava recebendo dessas artes era impressionável, ela ficou impressionada, assim. E aí ela disse, inclusive, que não acreditava que teria esse tipo de resposta. Porque o que ela recebia eram obras de arte extremamente bonitas e poéticas, sabe? Eram pinturas que ela nunca imaginou que uma pessoa, né, esquizofrênica, entre aspas, louca, tão marginalizada pela sociedade, tão desmoralizada, poderia chegar a fazer obras que, com certeza, precisariam de um conhecimento prévio sobre arte e eles não tinham nada disso. E uma coisa muito interessante sobre essas obras também, que foi uma das coisas que impressionou a Nise, foi que essas obras, em grande parte delas, ela percebia as mandalas. Não sei se todo mundo conhece, mas as mandalas, elas são desenhos geralmente em forma de círculos, né? Que representa na cultura oriental justamente essa sensação de equilíbrio, de calma. E uma coisa totalmente oposta ao que era externado por essas pessoas esquizofrênicas. Porque ela disse que, em sua maioria, inclusive por isso que elas, entre aspas, causavam medos nas pessoas, né, na sociedade normal, porque eram pessoas muito agitadas, eram pessoas que não tinham crises muito fortes. E dentro delas, né, elas expressaram através da arte que dentro delas era uma coisa calma, era um negócio mais equilibrado. Ou então tem essa outra, né, essa outra parte da interpretação, que é justamente a busca por esse equilíbrio. Então talvez elas estavam conturbadas por dentro e essa busca por equilíbrio, essa busca por homogeneidade nas sensações, nos pensamentos, né, levou essas pessoas a buscarem isso, expressando essa vontade nos quadros. E aí ela percebeu que esse tratamento artístico com os pacientes seria muito mais eficaz do que o que eles estavam fazendo lá naquele lugar. Conforme ela foi recebendo essas obras, ela foi colecionando elas, né? Justamente para o estudo dela e depois para ela perceber que eram coisas extremamente brilhantes, né? Ela foi colecionando essas obras e hoje em dia existe o chamado Museu de Imagens do Consciente, que ganhou projeção internacional, né, que levou ela a ser conhecida, e ela foi juntando essas obras formando esse museu, que hoje em dia é um museu bem conhecido por essa área psiquiátrica. Aí, em uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, ela disse que inclusive essa exposição, essa primeira exposição dos museus de imagens do consciente, ela foi feita justamente por Carl Gustav Jung. Ela explica aqui que a Anise, ela virou uma verdadeira amiga do Jung, sabe? Ela trocava cartas com o Jung, que eles eram amigos, porque o Jung percebeu uma iniciativa revolucionária. E uma coisa interessante é que, além das artes, ela também introduziu bastante essa questão dos animais de estimação lá, para os pacientes terem esse contato, né? Essas relações do ser humano com o animal. Uma coisa muito, muito legal. Enfim, para terminar, a Nise, infelizmente, veio a falecer com 94 anos em 1999, em decorrência de uma pneumonia. Claro, depois de ter vivido muito, ter feito coisas inimagináveis, né? Uma pessoa que foi tão oprimida durante a vida inteira.
seja pela sociedade patriarcal, seja pela ditadura. E assim acabou a história dela em vida, porque tem muito a se conhecer pelo que a Nise fez, pelo que a Nise realizou. E uma dica é que foi feito um filme em 2015 sobre a história da Nise, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Glória Pires, que se chama Nise no Coração da Loucura. É um filme bem forte que conta real a história da Nise, que ela fez, a revolução que ela criou ali, conta ela incentivando essas pessoas, né, desse centro psiquiátrico a pintar. Ela também as partes ruins dela sendo oprimida, mas também as partes boas dela sendo reconhecida. Enfim, é um filme que resume a história da Nise e vale muito a pena ver. Esse museu que você falou, ele tem exposição Artes dos Pacientes da Nise? Exatamente. Inclusive, pela coisa que eu li, eu não sei se eu estou enganada, mas pelas coisas que eu li, até hoje são colocadas mais obras nesse museu. É um nome chamado Museu de Imagens do Consciente e ele fica localizado no Rio de Janeiro. Esse museu, ele recebe ainda alguns tipos de obras feitas por pacientes lá que ficam nos centros psiquiátricos de alguns institutos lá do Rio de Janeiro. Então, assim, muito legal, né? Aberto para visitações, qualquer pessoa que quiser ir lá, dar uma olhada. É bem legal. Tem esculturas muito bonitas, tem pinturas, tem desenhos. Muito legal. E pra quem não puder ir, fica também de recomendação o filme que você citou, né? O filme, isso mesmo, Nise no Coração da Loucura. Além de que, se eu não me engano, acho que se você procurar algumas exposições do museu, tem como você ver virtualmente. Muito legal isso, esse espaço que eles deram, né? Se não conseguir ir pro Rio de Janeiro, tem como você dar uma olhadinha virtualmente. Bem legal essa acessibilidade que eles criaram também, né? Eu acho que é tudo justamente lutando para esse reconhecimento da Nise, do trabalho dela, da revolução que ela criou. Uma história bem inspiradora de uma mulher que nasceu numa época opressora demais e lutou com as coisas que ela tinha, pelo que ela acreditava, e que, se você parar pra pensar e analisar a história da Nilce, foi uma coisa muito lutadora, né? Ela sempre viveu ali repreendida, e um cenário de manipulação, de repressão mesmo, bem tenso, né? Mas mesmo assim, ela fez história, ela não desistiu. É reconhecida hoje, todo mundo que se interessa por essa área psicológica mundialmente, né? Temos aí o exemplo do amigo dela, Carl Jung. Acho que eu queria terminar com toda essa história dessa mulher maravilhosa, com um trechinho de uma das coisas que ela falou que é muito legal. Ela fala assim, abre aspas, não se cura além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Nise da Silveira. Então, assim, ela cuidou daquelas pessoas que hoje em dia, infelizmente, são bem mais. Ainda hoje, né? Em pleno 2020, são pessoas marginalizadas demais na sociedade. Que são, entre aspas, os loucos, né? Acho que recomendo também ver vídeos no YouTube sobre alguns relatos de pacientes dela que vivem até hoje. São bem legais. Teve um que eu vi. Ele deu uma entrevista, né? E ele falava que a Nise cuidava tão bem deles, ela incentivava tanto. Ele até, inclusive, pegou um quadro que ele fez e falou: olha, você tá vendo isso aqui? Um pássaro aqui, isso aqui. Um quadro lindo, muito poético que ele fez. E que ele viveu a vida inteira, né? Nesse hospital psiquiátrico, conheceu, conviveu com a Nise. Foi influenciado por ela a começar a pintar. Obras perfeitas que ele fez. E aí, uma última frase que ele fala é que ele disse que a Nise, ela ensinou uma coisa muito legal para os pacientes que estavam lá. Ele falou assim, ela sempre me ensinou a entender que eu estou José, mas eu não sou José. Eu estou desse jeito e eu tenho esse estado agora, mas eu não sou o que as pessoas dizem de mim, eu não sou o que as pessoas pensam de mim. Eu sou o que eu sou e é isso aí. Caramba, que foda, né? Acho que a gente começou com 2 pés direitos, se é que isso é possível. Nosso quadro Não é com a possível. Anise. Não tem jeito melhor, acho que não teria forma melhor de começar esse quadro que uma história dessa que realmente não
é um nome tão reconhecido como deveria, né? Exatamente. Não, e eu falei pouco demais, eu resumi demais que a Nise tem coisas incríveis sobre a vida dela, as ideias dela. Vale muito a pena. Bom, então é isso, Taki. Acho que fica aqui o meu eterno agradecimento por você vir compartilhar essa história com a gente. Acho que Tô aqui sempre. será muito produtivo ter outras histórias com você contando outros personagens, né, da nossa história que merecem mais reconhecimento e graças a você trazendo isso pra gente, e algumas pessoas que não conheciam a Nise, né, agora Uhum. sabem da importância que ela foi ao ponto de outras pessoas renomadas terem reconhecido ela, né? Exatamente, exatamente. Nomes assim, internacionalmente famosos. É isso, Denis. Eu que agradeço. Muito bom. Muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui o nome dessa mulher que também tanto agora me inspira. Estaremos aqui mais vezes. Se você que está ouvindo te lembrou algum nome que você também acha que precisaria ter mais reconhecimento, por favor, pode mandar para a gente nas redes sociais, os questionáveis, que a gente faz questão de trazer aqui para compartilhar histórias dessas pessoas incríveis. Tá aqui. Muito É isso obrigado. aí. Obrigada, Denis. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Claro que o objetivo será trazê-lo de volta à nossa realidade, o que não é fácil, porque a nossa realidade é muito dura para eles.